Boa tarde, pessoal, tudo bom? Meu nome na verdade é Silvio Alexandre Pasqualino, né? Mas meu pai era Silvio também. Meus primos foi saber que meu nome era Silvio só depois de velho. Todo mundo chama de Ale. Ale da VP, né? Tudo por aí, Alexandre mesmo, tá? Isso que ela falou, vai ter uma amostrinha de cada material que a gente vai estar falando aqui para vocês lá. E tem um QR Code em cada material e no playlist. Explicando também, mostrando algumas partes de dobra, dando mais dicas disso também. Tá? Porque assim, na parte de comunicação visual, a gente sempre tem que ver primeiro que material a gente vai estar usando, né? Para onde vai se encaixar aquilo. Ah, vai no local, vai tomar sol e chuva. Caso não passe, você pode falar que ele passa. Caso não passe aqui, você pode falar que ele passa lá. Tá. Aí onde quando for o vídeo, Tá em pedaço ali, né? tá, aí já passa, já começa, é só parar e começar. Tá. Beleza. Então eu estava falando, depende do que a gente vai estar usando, né? E sempre assim, o cliente pede o que ele quer lá, a gente tem que fazer se encaixar dentro do material, né? Mas para a gente ter uma ideia disso também, tá? Só ele vai estar arrumando ali. Lá dentro do nosso stand também tem para você estar tupiando a caixinha, colando com a 320/6, vai dobrar ela, dobrar a borboleta, colando com a UV, vai tupiar de bolear e vai fazer um polimento. E tem a outra que é de assinatura também, onde a gente faz uma cúpula, né? E depois cola com a 908 com a UV para eternizar a sua assinatura dentro de uma cúpula. Tem tudo lá. A parte de artesanato também para fazer laço, tiara, tá tudo dentro lá de stand também. Pessoal de arte, da Arte Clean Neon, pessoal da PH, a gente tá tudo junto nessa trilha ali, tá? Então vamos lá. Nós vamos falar um pouco de termoplástico e transformação, tá? Então o que a gente tem? PS cristal, PSAI, PETG, PVC expandido, policarbonato, né? E acrílico, que tem as variações que eu vou falar daqui a pouco também. A parte de processo, que seria corte, dobra, usinagem, né? E colagem e polimento, tá? E só como que tá. Isso, tá certo. Vou voltar uma para frente de novo. Voltar uma. Voltou. Então, PS cristal, né? Normalmente o pessoal quer usar o PS cristal para sair um material mais barato, né? Isso que a gente tem que tomar cuidado também. Se é um material que ninguém vai estar mexendo, vai ficar parado no local, até pode estar utilizando, mas não pode tomar sol, tá? PS cristal é mais sucessível à quebra, né? Menos maleável do que em comparação com os outros estados, né? O poliestireno é uma resina sintética mais antiga, sendo um polímero vítreo transparente, tá? Que foi descoberto em 1831. Só que o PS cristal tem que tomar muito cuidado, se vai ter muito manuseio, tudo ele quebra muito fácil. Como que é para a gente trabalhar o corte do PS cristal? Numa halter é o melhor que tem. Se você corta na laser, tudo que a gente corta na laser, a gente forma uma camada como se fosse uma casca de pão, né? Então eu até brinco com o pessoal, né? Quando a gente vai falar de colagem, a gente fala capilaridade. Quando fala capilaridade, a primeira coisa que a gente pensa é no nosso cabelo, né? Mas não tem nada a ver com isso, né? Capilaridade é uma absorção. Quando eu pegar um pãozinho e chucho no café com leite, ele começa a absorver o café com leite, é uma capilaridade. Aí eu falo ao pessoal, tá, você chuchou o pão no café com leite, ele começou a inchar. Se o pão tiver uma casca, o que aconteceu com essa casca? Não demora para amolecer? Quando você corta um acrílico na laser, ele forma essa mesma casca. Então é um problema também, que a hora que vai dar na cola, a cola de acrílico normalmente, dependendo das mais líquidas, ela trabalha como se fosse um solvente, ela vai dissolver o acrílico. E por capilaridade ela tem que entrar no material. Então por que às vezes dá aquela trinca, aquela quebra? Ela não chegou a amolecer a casca do pão, aquela casquinha que ficou. Entendeu? Então a gente às vezes ou tem que tirar aquilo, ou tem que ter mais cola reagindo. Que aí daqui a pouco a gente vai falar isso. O PS cristal tem que tomar muito cuidado. Quando você corta ele na halter, você consegue malear ele um pouco mais, né? Entortar ele, não vai quebrar tão fácil. Você cortou na laser, ele fica mais quebradiço, né? Eu sempre pego às vezes para demonstrar, tem muito vídeo que a gente posta pro pessoal dentro do nosso grupo, estilhaçando. Quando você pega um pedaço de PS cristal e vira, ele estilhaça e quebra um monte de pedacinho. Voa vários pedacinhos, não é uma quebra simples, é uma quebra muito mais forte. Então é um material que tem que tomar mais cuidado para trabalho também. E o melhor é sempre corte ou de halter, né?
ou numa esquadrejadeira, tá? O PSAI, o de alto impacto, já é diferente, é o mesmo polímero, tá vendo? Que é o poliestireno de alto impacto, ele é adicionado 10% de polibutadieno. Só que quando ele vai ficar flexível, ele fica opaco. Então ele fica branco, né? Ou mais esbranquiçado, pode ser colorido, vermelho, preto, qualquer cor. O poliestireno de alto impacto, para mim, é um dos melhores materiais para a gente trabalhar. Para dobra, é mais rápido, tudo. No corte da laser, se você não tiver um ar mais forte, ele fica um pouco mais amarelado, tá? Uma dica que eu dou aqui, quem tem laser, né? Quando você vai cortar material desse que pega muito fogo, dependendo do que você está trabalhando, é colar um acrílico de 2 milímetros no bico. O pessoal às vezes fala assim, põe uma fita crepe no bico para cortar que o vento vai ficar mais forte. Só que o acrílico cristal, se você corta com muito vento, ele vai ficando meio esbranquiçado. Mas dependendo do material, sua grade está muito contaminada, pega muito fogo, muita chama. Então o que eu faço? Eu colo um acrílico de 2 milímetros, uma super bonder, qualquer coisa, ligo o ar e faço um furo. Ele vai durar muito mais. Uma fita cap você põe, cortou a segunda coisa, já abriu todo o buraco. Então quando você corta um acrílico de 2 e gruda lá, ele vai demorar o dia inteiro com a fissura mais fina. Então o vento fica no local, pega menos chama também. É uma dica bem legal. A única coisa é aquele seu calço, você tem que considerar menos os 2 milímetros que você usou. Isso é bem importante também, tá? E assim, lavagem de grelha é complicado também. Para cortar PS, você suja bastante grelha. Para cortar MDF na laser, suja bastante grelha. PTG também. Então, às vezes, a gente usa aquela solução Solupan, que sempre usava para a limpeza de caminhão, tudo. Só que não pode deixar muito tempo também reagindo, que ele come toda a sua grelha, tá? Então, isso também tem que tomar cuidado. O poliestireno de alto impacto legal, que é um material que você dobra fácil, corta fácil, você corta com estilete, de qualquer maneira, né? Só que ele não é bom para tomar sol. Você tem que adesivar ele. Se você adesivar, pode pôr no sol que ele vai aguentar também. Ele é altamente reciclável, tem de tricamada também, então o pessoal fabrica 2 camadas brancas com ele virgem e uma camada central com ele reciclado. Então também é um material que tem baixo custo, dá para dobrar fácil, tudo é bem legal também, tá? PTG, né? Já é um derivado, né, também do PET, né, também parecido, né, mas tem mais o G. Ele é mais resistente, mais durável, né? É adequado também para temperaturas, né? Também dá para usar também para impacto, só que quando você corta ele na laser, você mexe também com a molécula. Ó, chegou que para todo mundo que tá aqui assistindo, ó, tem uma amostra de cada material e tem um QR Code do playlist, onde a gente fala também sobre esses materiais depois também para... eu esqueci, quero ver de novo alguma coisa, tem tudo aí também, tá? O PTG, na época da pandemia, quando tinha que fazer qualquer proteção salivar, né, em escola de criança, a gente fazia PTG cortado na halter. PTG, quando você corta na halter, você pode pegar um martelo e espancar ele, que você não vai conseguir quebrar fácil. Tá? Só que quando você corta na laser, ele fica quebradiço. É como se fosse abrir um saquinho de salgadinho, né? Que você pega e não consegue abrir, mas quando dá o primeiro picote ele vai embora. O PTG é a mesma coisa, quando corta na laser, tá? E tem uma característica também, você pegar um prego ou uma chave Phillips, ficar batendo em frente do PTG, ele também é bem difícil, você quase não consegue furar ele. Mas quando você faz uma impressão UV, a tinta da UV e a reação mexe com o material e ele fica mais ressecado. Aí ele pode quebrar também mais fácil. Você pegar uma chave Phillips, depois do impresso, bater, ele vai quebrar e vai atravessar. Então tudo a gente tem que tomar cuidado às vezes. O pessoal fala, eu quero um PTG para aguentar pancada. Mas aí eu vou ter que adesivar, eu quero uma impressão nisso. Não, é mais fácil adesivar, porque aí não vai mexer com a molécula dele. Então isso a gente também tem que tomar cuidado aonde ele vai se encaixar, tá? PVC expandido, né? Isso também é muito legal. PVC expandido, ele aguenta bastante intempéries, sol e chuva, né? Ele demora mais para amarelhar do que o PS. O PS já, se deixar no sol, ele vai ressecar. Se não tiver adesivado, não vai aguentar. PVC expandido, ele aguenta muito bem. A única característica que tem no PVC expandido, quando você vai colar uma fita dupla face nele, o ideal é usar um primer, tá? Ou 8215, 8225, 9225, é um primer que ele sela. Foi muito engraçado quando eu aprendi isso. O pessoal me pediu para fazer uns anjos para uma igreja, tá?
Todo dia de manhã os anjos estavam no chão. O pessoal, olha, cara, você só faz anjo caído, cara, não é possível. Todo dia tá no chão, a gente ia lá, colava ele de manhã, na mesma fita, não conseguia arrancar. Aí, pum, chegava, no outro dia de manhã tava no chão. Aí eu falei, meu, posso ficar aqui dentro quando for fechar? Ah, não pode, aqui dentro depois não pode, mas quando estiver fechando você pode ver o que está acontecendo. Aí tava olhando pro teto, da onde? O que está acontecendo? Tudo é física. A parte física vai interferir alguma química nisso daí, né? Então a gente, mesmo quando a gente brinca de cozinhar, né, que nem eu brinco, dobrar igual fazer churrasco, vocês vão ver daqui a pouco, tem tudo a ver. Aí eu cheguei, pessoal, quando eles fecharam a porta da igreja, começou a descer um vento quente por uma fresta que tinha na beirada do teto. Esse vento quente aquecia o PVC expandido atrás. O PVC expandido, quando pega a calor, ele solta uma gordura. Essa gordura que soltava a fita dupla face. Aí eu fui conversar com o pessoal, tá falando, passa um primer. Passamos o primer e não caiu mais, entendeu? Então as coisas vão acontecendo, a gente tem que entender o que está acontecendo lá. Então isso é a única coisa do PVC expandido, é colocar esse primer para a fita dupla face. Para colar ele, tem a 320/4, você cola normal, tá? Igual colar um cano da Tigre aí de esgoto, de água, você cola da mesma forma também. Então isso é legal, é um material bem legal para usar para uso externo. Na época do Shopping das Noivas, que tinha na Chico Pontes, que é aqui perto, a gente fazia muita letra e tinha que ficar parecendo um aço escovado na frente. E não tinha muito prazo para fabricar isso. O que a gente fazia? A gente pegava, era uso interno, tá? Pegava um spray prata, pintava com esse spray prata na espessura e adesivava com a escovada na frente. Então quem olhava, parecia que a gente pegou o aço e deu um polimento na frente e a lateral era um corte. Então dava a sensação de que era um metal meio poroso, assim, a gente deu um brilho. Então às vezes dá para dar essas características para o PVC. Ele é muito legal para corte ou na esquadrejadeira ou na halter. Na laser não pode. Altamente cancerígeno de corte na laser, tá? Tudo que é de PVC. Então isso também temos que tomar cuidado com isso também, tá? A dobra, né? Dobra do PVC expandido também é diferente. Por quê? Como ele parece um soufflé, né? Todo com bolinhas de ar lá dentro, quando a gente aquece, tudo que a gente acaba aquecendo ele começa a expandir. Essas bolhas vão se abrindo também. Então quando a gente aquece a parte de baixo aqui, faz isso, as bolhas abrem mais. Então a gente tem que fazer uma dobra inversa. Eu tenho que aquecer ele embaixo e dobrar ele para cá. Então ele não vai abrir os poros de fora e vai fazer como se fosse um corrugado da mão aqui para dentro, tá? O PVC expandido tem isso também. Policarbonato, né? A gente fala o material mais chato que tem para trabalhar, né? A gente brinca também porque o policarbonato a partir de 6 milímetros ele é balístico, né? Ele fica a prova de bala. 6 milímetros tiro de 22. Tem vídeo na internet, o pessoal dando tiro de 38 no policarbonato de 10, tá? Eu brinco, eu falo que eu nunca vou ficar atrás de um policarbonato para testar tiro. Na época da pandemia a gente estava fazendo para-brisa de carrinho de golfe. Todos em cemitério, todos em indústrias também, tá? A gente foi fazer a dobra, eu nunca tinha visto isso. O policarbonato quebrou, trincou. E era um policarbonato importado. Quando a gente foi ver, eu estava com o Daniel da Cristal Cores, a gente começou a raspar o material, ele estava misturado com PS. Então tinha uma mistura nesse lote. Provavelmente naquela época estava faltando matéria-prima, misturaram também. Então eu brinco, eu falo, nunca vou ficar atrás para dar um tiro, que vai que peguei um lote que está com o material corrompido, então a gente tem que tomar cuidado. Mas o legal do policarbonato, você pode pegar uma marreta, espancar ele, bater, que você não consegue quebrar ele fácil. A dobra é mais complicada. Quando você vai dobrar um policarbonato, ele tem uma característica, tá? Todo o material, quando você aquece, material plástico, a gente fala o acrílico, tudo, ele tem microporos. Então o que acontece? Quando você tem ele muito perto do chão, alguma coisa, ele absorve umidade nesse microporo. O acrílico, quando você está dobrando, dá tempo ainda da umidade sair para fora do microporo antes dele selar esse microporo, vamos pensar assim, tá? O policarbonato, ele fecha esse poro dele antes de estar termomoldável. Então ele começa a pipocar como se fosse umas pipoca mesmo, porque a umidade está lá dentro, ela quer expandir e começa a marcar muito rápido. Então policarbonato, dependendo da marca, você vai lá 120, 130 graus, você coloca, a gente tem dobradeira própria para isso também, que você ajusta a temperatura correta, vamos supor, 130 graus.
Você pode deixar o dia inteiro lá, que você não vai ter problema. Tá? Tem gente que tem até forno para aquecimento, eles deixam, se eu não me engano, é 90 graus dentro desse forno para essa umidade sair. Aí você puxa até no vácuo, porque não tem mais essa umidade dentro do poro dele, tá? Então, policarbonato, quando você vai dobrar até 3 ou 4 milímetros, você tem que ser muito rápido. Quando você ajusta uma máquina digitalmente, você põe lá, fiz um teste num pedaço, deu, sei lá, 90 segundos para dobrar isso daqui. Se eu passar de 100 segundos, então ele já começa a pipocar. Então você tem que ter bastante precisão, uns 5, 6 segundos de diferença ele até aguenta, tá? Mas o legal dele é que quando você dobra, ele aguenta bastante pancada também. Só que o corte dele tem que ser ou numa esquadrejadeira ou numa halter. Na laser também ele é cancerígeno para corte. O gás que sai dele faz mal também. Tá? Então isso tem que tomar cuidado também. É difícil achar mais colorido, você vai achar transparente, né? O que mais usa de policarbonato é transparente. É a amostra que tem no potinho para vocês. Aí depois pega para vocês pegarem também. Olha aqui. Todos têm um QR Code, tá? Com vídeo que a gente fez também para ajudar. Eu quero falar de acrílico, mas para a gente entender o que é um acrílico extrudado. Eu falo que isso é para deixar nós loucos, né? Se é uma máquina que faz extrusão, eu não posso falar que é extrusado. Ele é extrudado, né? Para nós ficar doido com todos os termos técnicos, né? E você falar com o técnico, você falar extrusado, ele acha, olha, ruim para você ainda, entendeu? Então o que acontece? Isso é uma extrusora. Então o que acontece? Você vai ver que tem os cilindros, tudo. Daqui a pouco vocês vão ver que tem o polímero lá, que esse é PP, né? Vão jogar só para ver a máquina. A quantidade de gente que está trabalhando aí, você vai ver a diferença para acrílico cast, tá? Também, ó. Tem um polímero, ele está sendo sugado ali. Entra naquele funil. Aí onde ele vai ser aquecido. Aí ele está saindo o PP ali, ó. Ele sai, ele já tem que vir esfriando rápido o material, tá? Ele vai sendo prensado para sair naquela parte. Você vê a força que faz também de pressão. Ele aquece bem rápido, ó. O polímero está sendo jogado ali, pum, e aí ele vai entrando nesse tubo, vai aquecendo, vai prensando e ele vai saindo ali. Então ele está como se fosse uma máquina de macarrão ali, jogando, espremendo e saindo do outro lado, né? Que é por extrusão. Tá? Então, ele está acertando a parte de espessura para ficar por igual. Então o que acontece daí? As moléculas estão muito quentes. Meu, quanto mais quente, mais elas estão se esbatendo. E esfria muito rápido. Tá? Isso que a gente fala, quem já cortou acrílico espelhado, normalmente o acrílico espelhado, que eu vou mostrar para vocês, ele é extrudado. Tá? Ó, aquilo vai virando, já vai saindo, vai esfriando, né? E já vai fazendo depois o corte, ó. Ele está fazendo um corte no meio, tá? E as laterais está saindo também. Depois no final já vai saindo a placa, tá? E no Brasil não tem parte de extrusão de acrílico, tá? Para fabricar acrílico por extrusão no Brasil não tem. Normalmente vem de fora, tá? Aqui dá só para a gente entender o que é a parte de extrusão. Tá enrolando. Quando fosse chapa, ele já sai reto lá no final e vai saindo a chapa, depois eles vêm cortando, tá? A diferença por extrusão é que você tem precisão na espessura. Então, quando você fala, não, eu preciso de uma precisão aqui com precisão de espessura, teria que ser extrudado, tá? Só que, como eu falei, as moléculas estão se esbatendo demais ali. Então, ele fica, e também cristaliza o material um pouco mais, tá? Esse é um acrílico espelhado, tá? Normalmente no Brasil, quem está fabricando acrílico espelhado, cast é a Sinterglass, só que são chapas de 60 por 90, que eu vou mostrar para vocês a diferença de um cast. Você quem já cortou acrílico aqui, você vê que esse acrílico, você olhou feio para ele trinca. É uma coisa... Tem um pessoal que a gente faz algumas peças para perfumaria. Então tem o logo da perfumaria gravado na laser no acrílico espelhado. Imagina que o pessoal, em vez de pegar aquele papelzinho, jogar o perfume no papel, eles jogam em cima de tudo que está no acrílico. E o acrílico trinca inteiro. E a gente cortou na laser, porque é o álcool do perfume, tá? O que a gente fez para resolver o problema? A gente cortou na halter. Melhorou a parte, não trinca em volta. Por que o material trinca com álcool, tá?
tudo que a gente joga ao álcool, a primeira coisa que o álcool faz é puxar a temperatura para ele evaporar. É a característica do álcool. Então, quando ele puxa a temperatura para ele está fazendo o material ficar frio. Quando o acrílico fica muito mais frio, ele começa a fazer o quê? Ele começa a contrair. Aí as moléculas dele começam uma a puxar para o lado da outra e começa a vir trinca. Né? Parte de trincar, tudo é por causa disso também. Então, uma coisa, eu já cortei, peguei um acrílico que é extrudado, cortei na laser, mexi com a molécula dele. Se eu joguei um álcool direto, ele vai trincar mais rápido ainda. Tá? Eu falo, mas eu preciso limpar esse acrílico com álcool. O que eu tenho que fazer? Eu jogo álcool no meu pano e dou um tempo. Por quê? Para ele puxar a temperatura do pano primeiro. Aí eu vou dar um tempo, aí eu vou limpar meu acrílico. Você vai ver que aí não vai dar tanto problema daquele choque térmico de puxar muito rápido a temperatura. Então a gente brinca bastante, o seu Fábio, que é da Sinteglass, o pai do Eduardo, né? Não sei se alguém já conhece também, fala que quando eu converso com ele parece dois loucos, que a gente quer, eu quero entender o que está acontecendo. Ele fala, por que eu jogo álcool e acontece de trincar tudo? Então a gente vai entender para passar isso para vocês. Para a gente ter se está acontecendo isso, o que eu posso fazer para moderar isso aí, não dá tanto problema? Vou jogar no pano, ele vai puxar primeiro a temperatura do pano, ele vai dar uma estabilidade com a temperatura e eu vou conseguir limpar. Então isso é legal da gente entender. Né? Então acrílico espelhado normalmente por extrusão. A Sinteglass é o único que faz de processo cast. Tá? Vou pôr aqui, também tem parte de dobra. Eu vou dobrar pelo lado normal, pelo lado inverso. Também o acrílico espelhado é um pouco mais chato disso também. Normalmente a gente aquece o lado do acrílico, não o lado da tinta. Na verdade o acrílico espelhado é uma tinta. O espelho é uma tinta que está atrás do acrílico cristal. Tá? Passar para... Foi? Isso. Essa é uma autoclave, ó. Só para vocês verem, parece uma panela de pressão gigante, né? Então você vai ter o monômero, que é o que vai ser utilizado. Você vê que tem essas chapas de acrílico, de vidro, e tem essa borracha em volta dela, tá? Então você vê que eles estão colocando, eles juntam tudo, coloca dentro lá da autoclave para cozinhar, depois tira ele, tem que soltar dele. Então você vê que tem esse vídeo está muito pequeno aí até, mas só para a gente ter uma noção, quando você for comprar um acrílico, se você vê que ele vem com uma borracha inteiriça, é porque ele é um processo cast, feito com 2 lâminas de vidro. Aí o pessoal fala para mim, Ale, mas caramba, tá vindo com muita diferença de espessura. Aí eu pergunto pro pessoal, falo, quando você comprou o seu acrílico, veio com borracha dos 4 lados ou só em 3? Uma chapa 2x1. Veio só em 3. Então foi feito, imagina, um vidro de 2x2, foi colocado o monômero lá dentro, eles colocam uma borrachinha em volta, vou fabricar um acrílico de 3 milímetros. Põe uma borracha de 3 milímetros em volta, joga o monômero lá dentro, fecho, vai para a autoclave, essa panela de pressão gigante com água. A pressão, quanto maior o vidro, maior diferença de pressão vai dar. Então pode ver que normalmente quando você vê com 3 borrachas, um lado sempre é bem mais diferente do outro. Por isso que é legal falar, eu preciso de uma precisão melhor, eu preciso de um 2x1, mas eu quero borracha dos 4 lados. Tá? Então eu quero com uma forma de 2x1. Não a gente fazer uma forma de 2x2, tá? Então isso também é legal. 2x1, 1,20 por 2,40, você tem menos variação de espessura, tá? Normalmente, né? Vamos pôr entre aspas que tá, porque se fosse partir do que tem que ser de regra, ia dar só 0,7 para cima e 0,7 para baixo. Posso apostar quem já pegou um quilo de 10, que um pedaço tinha quase 15 e o outro pedaço não tinha nem 8. Então isso pode acontecer, mas normalmente é para ter uma variação só de 0,7, 0,7, mas tem. Então se pegar uma chapa menor, vai ter menos variação também, tá? A Cristal e Cores, eles fabricam numa autoclave grande, tá? Tem até uma maior que eles têm agora. A Sinteglass são chapas menores, então não é numa autoclave. Imagina que você tem como se fosse uma banheira grande que aquece, eles colocam a chapa em aquecimento como se fosse uma panela aberta mesmo. Porque tem muita chapa que tem que ser retirada, volta, tem processo para dar aqueles efeitos que a gente vê nas chapas da Sinteglass, que não dá para fazer numa autoclave. Tem que ser um processo mais demorado. Às vezes numa autoclave você fabrica uma chapa
em 2 horas na autoclave. Se você vai fazer um aberto, tem chapa que demora 5, 6 horas para fabricar. Então tem essa diferença também. A gente tem o acrílico cast, que é esse que vem com a borracha, tá? Que são duas lâminas de vidro com a borracha. O que a gente tem que tomar cuidado? O pessoal tá pondo uns nomes mais bonitinhos agora. Green Cast, tá? EcoCast. Não é que não é um material legal de se utilizar, dependendo do que dá para utilizar. Porque a gente tem o acrílico virgem e o acrílico reciclado. E tem, para chegar próximo, imagina que o acrílico virgem, ele pode ser 99,7, vamos supor, de puro. Se eu pegar um acrílico reciclado, ele dá 99,5, você fala, mas é pouco, né? É pouquinho que está de diferença, mas já não aguenta igual para uso externo. Sol, chuva, para dobra, então tem que tomar cuidado para isso. Ó, eu vou usar o meu material numa parte interna, vai tomar sol e chuva, eu posso usar um reciclado, tá? Um eco. O eco, que é o meio a meio que eles estão fabricando, vem de fora isso, ele aguenta um pouco mais até do que um reciclado inteiro, tá? Mas tem que tomar cuidado que quando você vai para tomar sol e chuva, dá alguns problemas também. Preciso de um material para tomar sol e chuva, põe um virgem, você não vai ter esse tipo de problema. O que está acontecendo agora também, a Cristal e Cores tem material que tem que vir de fora, porque senão não consegue bater preço, tá? Mas quando você pede um material de qualidade para fabricado aqui por eles, tem material que, dependendo da espessura, você consegue fabricar no Brasil. Espessura mais fina, que tem muito lote, vem de fora mais barato, tá? Mas eles fabricam o material, imagina que assim, eles tiravam 100% de cozimento na autoclave, tá? Eles começaram a tirar o material com 90%. Eu falo para eles que, na verdade, sempre cozinhavam a mais o material. Fazendo dessa forma, esses 90%, você consegue puxar no vacuforme o acrílico muito melhor, você faz dobra, ele quebra menos, tá? Por quê? Quando você esquenta para pôr no vácuo, puxar no vácuo, você terminou esses 10% de cozimento. Só que se você não fez e usou, a flexibilidade você não sente diferença na mão, mas quando você dobra, ele trinca menos, quebra menos, aguenta até mais intempéries do que o outro que cozinhou, que era o 100%. Eu falo para ele, você descobriu o que era o verdadeiro 100%. Todas as fábricas estão fazendo muita pesquisa para saber esse 90% que é o que eles fazem, entendeu? Cara, eu vi banheira de hidromassagem puxando no vácuo com o material deles, perfeito. Entendeu? Então a gente precisa ver, se você precisa fazer uma dobra, o material tem muita dobra, todas as vezes conversar com o fornecedor, mas esse é o 90%, esse é o importado, esse é o nacional, então é legal entender qual material que vocês estão comprando também, tá? Porque às vezes acontece, tem material com proteção UV e tem material sem proteção UV. Tem um cliente nosso, foi até engraçado, o cara chegou lá, comprou, falou, eu preciso usar aquilo para trocar aquele negócio da máquina de bronzeamento artificial. Aí pôs os acrílicos lá, falou, cara, não está bronzeando nada, ninguém está saindo bronzeado, não está funcionando. Aí quando foi ver, não, mas você não falou que é para isso, esse acrílico tem proteção UV, não passa, para quem está indo lá não vai bronzear. Aí foi o que? Fabricaram um sem a proteção UV. Então por isso que tem material, tem que tomar cuidado até. Tem material que a gente vê, tem mais proteção UV e menos. Então vai amarelar mais, vai amarelar menos. Então depende para onde é. Por isso que eu falo, o cliente chega e fala, cara, eu estou precisando, que eu vou usar numa máquina para bronzeamento. Então tem proteção UV? Não tem? Então, por isso que a gente tem que conversar legal, entender para que é, né? Então às vezes parece uma coisa simples, né? Mas você vê que tem bastante coisa envolvendo aí, tá? Então não é que não se deve usar um reciclado, dá para usar, mas só saber aonde vai encaixar o uso dele, tá? Ó. Agora só para voltar. Isso. Só um rápido aqui para a gente ver, né, o que tem. Normalmente a gente tem corte a laser, corte de halter, corte vinco, que o PSA e o PTG ou o PVC cristal também dá para fazer, tá? Corte com estilete, PSAI é o mais fácil que tem para cortar com estilete, você passou o estilete, cortou, tá? E corte de esquadrejadeira, tá? Hoje, quem trabalha com esquadrejadeira, quem é mais antigo vai saber que o disco para cortar acrílico é o mesmo de alumínio. Hoje, quando você vai comprar um disco, ele tem igual escrito, alumínio é acrílico. Antigamente não tinha. Eu sempre brinco, né? Tinha que ser, antigamente era tudo, um disco, uma coisa fechada para ninguém ficar sabendo, né? Isso é uma ignorância, porque assim,
Quanto mais gente tem informação, mais o nosso mercado cresce e dá oportunidade para chegar coisa nova, né? Então é complicado, por isso que o pessoal, quem me conhece sabe, o que eu não sei eu vou pesquisar, vou conversar, porque sempre vai ter uma característica para ter um crescimento com aquilo, né? Então antigamente ninguém entra aqui, eu não falo como é que faz, não falo cola, não falo nada, só que trava o mercado inteiro e ninguém cresce, né? É uma coisa, tem que ter um crescimento total, tá? Então a esquadrejadeira também é um corte que muita coisa dá para cortar na esquadrejadeira, corte reto é rápido, né? E é o disco de alumínio, hoje vem escrito acrílico também. Voltar um aqui. Voltou. Falar rapidamente sobre dobra, né? Eu costumo falar, quem tem uma laser, cortou um pedaço de material, ele é uma placa. Quando você dobra, vira um produto. Então isso é legal, a partir do momento que você dobrou, você fez um projeto virar um produto. Aí o preço já é outra coisa, né? E você cortou uma peça reta, é uma peça reta. Você dobrou, virou um produto onde ele vai se encaixar num projeto, alguma coisa. Então isso também é muito importante, né? O que é legal quando você vai fazer uma dobra, né? Que eu sempre falo, a gente tem uma dobra de um fio, sempre você tem que tomar cuidado a altura do fio que você está trabalhando. Porque quando você coloca a distância do fio, a espessura do material mais 1 milímetro, você dá um foco, como se fosse uma lanterna, né? Quando você está com uma lanterna na parede e afasta, você abre o foco. Aproxima, você fecha o foco. A mesma coisa acontece com a caloria. Eu vou dobrar um acrílico de 2 milímetros, então eu vou afastar 3 milímetros o meu fio, eu vou estar aquecendo um raio maior do que 3 milímetros. Então eu vou fazer uma dobra mais perfeita. Agora, vou fazer uma dobra de 180 graus. Eu coloco mais do que o dobro de distância para aquecer uma área mais larga. Quando a gente dobra os 180 graus, eu não esticar o material, eu ficar uma dobra mais por igual sem esticar. Então eu tenho mais força no material. Então isso também é legal de fazer, né? E como eu sempre falo, dobrar é que nem fazer churrasco, né? Quanto mais forte o fogo, mais você vai fazer pipocar todo, queimar embaixo a carne e o acrílico e não vai cozinhar a parte de cima. Até brincar, mas eu posso pôr um fogo mais forte e ficar virando, né? Eu brinco. Vai em qualquer churrasco, quando você chega as crianças, o pessoal fala, taca fogo logo que as crianças estão com fome, senão não para, não sei o quê. Eu tô falando, vou fazer igual, pode ser o melhor churrasqueiro, cara. Ele vai pegar 10 bifes, dos 10 bifes que ele virou, 3 vai torrar. Então tem que tomar cuidado mesmo. Eu tô com pressa, eu vou aquecer um pouco, eu aqueço 1 minuto de cada lado. Se eu aquecer 1 minuto e meio e virar 1 minuto e meio, ele esfriou a parte de cima, não ganha velocidade, você perde velocidade. Então 1 minuto de cada lado. Se eu estou com acrílico de 10, eu posso aquecer 1 minuto, vira 1 minuto, 1 minuto, vira 1 minuto. Eu consigo pôr um pouco mais de temperatura. E sempre também, quanto mais grosso o material, menor a temperatura. Porque eu preciso que ele cozinhe também o material, não frite ele, né? Então isso também tem que tomar bastante cuidado numa dobra, tá? Depois, se vocês quiserem dobrar a caixinha, fazer a peça, tem parte para dobrar lá também e ver isso real lá acontecendo também, tá? Então dobra normalmente é isso. A gente tem máquina com 6 fios para dobrar até material de 30 milímetros, mas é legal também, tem projeto que a gente tem que pensar. Se eu faço uma peça com curva, material fino, parece que ele é mais grosso. Então tem coisa que é legal, mesmo que eu estou com material fino, abaixar bem, para a curva ficar um pouco mais maiorzinha e dar a impressão que o acrílico é mais grosso. Então isso são coisas que a gente precisa às vezes adequar no projeto, né? Que sempre assim, o pessoal quer o preço mais barato e a peça mais bonita e mais grossa que tem. Então a gente tem que ver o que a gente pode fazer para melhorar a parte visual da peça, né? Então dobra, tem que às vezes tomar cuidado com isso e ajustar direitinho e cozinhar o material. Isso. Aí a parte de tupiar, usinar, né? Que a gente tem uma tupia que a gente tupia pela parte superior e pela parte inferior, né? Para fazer caixinha, se o acrílico tem diferença de espessura, quando eu vou tupiar uma caixa, é legal eu estar por cima, porque aquele cisquinho que eu não tupiei para fazer a quebra, sempre vai ser igual, toda a diferença vai estar para dentro da caixa. Até engraçado, quando eu vou fazer um projeto de peça dobrada, eu dobro, meu projeto de tamanho é a parte interna da minha caixa, vamos dizer assim, do que eu dobrei. Quando a gente vai fazer caixa tupiada, é a parte externa. Então é engraçado, quem já trabalha mais tempo com uma dobradeira, quando vai para a tupia, dá um nó na cabeça, fala, cara, mas eu sempre fiz essa medida, porque tem a espessura. Quem está dobrando, a parte de dentro, vamos supor, é 10 centímetros,
vai ficar 3 milímetros, externamente fica 10,6. Quando eu tenho uma caixinha, a parte de fora vai ficar os 10 centímetros e a parte interna 9,4. Então isso que a gente tem que ir vendo também. Quando a gente está com uma tupia por baixo, dá para a gente fazer ou um bisoteio, ou fazer uma canaleta para fazer um estojinho, aí tem essas coisas, ou fazer uma fresa de rolamento para dar acabamento. Aí essa parte também a gente trabalha com fresa por baixo. Mas fresa superior normalmente é para fazer esse tipo de caixinha mais fácil, que é o que tem lá também para vocês, se quiserem também brincar lá, fazer a caixinha, a borboleta. Até é legal, tem a borboletinha que a gente dobra ali. Se eu dobro uma peça, a parte de fora fica arredondada. Aí eu vou colar, eu não consigo colar a parte de baixo, que ela vai ficar bambeando. Quando a gente prensa, vocês vão ver lá que ela tem uma pecinha que você pode prensar. Quando você prensa, você força a parte de baixo ficar reta. Então vai ter uma área de colagem também. E nada mais é que você vai ver lá, que é um pedacinho de ferro e 2 madeirinhas, se apertou, tá feito, entendeu? Então tem coisa que a gente tem que entender o que a gente pode fazer para melhorar aquilo, tá? Opa, veio. Foi. Passar ele para lá. Isso. Para falar rapidinho sobre cola, que isso também é muito importante, tá? O pessoal conhece bastante a cola 320. Quem já usa é aquela que quando você joga deixa tudo branco. Fica tudo esbranquiçado no acrílico. É a 320. A 320/G, ela tem uma secagem tão rápida quanto a 320, tá? Só que ela não deixa esbranquiçado. Só que a capilaridade dela, por ela secar mais rápido, a 320, ela não penetra no material. Então você não tem uma colagem forte. É uma colagem mais superficial, né? Eu costumo até brincar assim, eu estou com o dedo levemente encaixado no outro, é a 320. A barra 6, ela faz isso. É muito maior a característica de penetração no material, tá? A barra G, ela é uma coragem, não é tão forte quanto a barra 6, mas é um pouquinho melhor que a 320 normal. Só que essa dá tempo de você limpar se escorrer, tá? A 320/6, que é a terceira que tem ali, já é diferente. Se você deixar escorrer, deixa ela parada, o máximo que ela vai dar é uma leve ondulação de brilho, mas ela não vai ficar esbranquiçada. Por que ela dá essa ondulação? Porque por capilaridade, ela demora mais para evaporar. Ela penetra no material e dá uma inchadinha no material, tá? Quando tem uma carga elevada. Mas, cara, por fundição é a melhor cola que tem de função. Tá? Isso que eu também falei, quando a gente vai fazer uma colagem, eu passei a barra 6 e aí começou a dar umas leves trincas, é porque a camada da laser, daquela casquinha de pão da laser está maior. O que eu posso fazer? Tem técnica de fiozinho que a gente pode pôr. Eu posso passar 1, 2, 3 vezes de 10 segundos, ela amolece até essa casquinha do acrílico. Aí eu vou fazer uma fundição, tem coisa que a gente testa dando chute, martelada em cima. Então tem material grosso. Legal também, vamos falar, eu preciso pôr uma barrinha de 10 milímetros. Tem material que a gente fez para o museu, né, Paulo? A gente fez bastante peça para o museu. Quando ela fechou o pedido do museu, quase que eu infartei, né? Quantas peças, quantos projetos? 1.200 e pouco projetos diferentes de peça, né? Quando ela mostrou aquilo, olha, ninguém quis passar orçamento, mas a gente foi o único que passou, eles querem que a gente faça. Meu Deus, imagina que são 1.200 e poucas peças, uma diferente da outra. Tá? E é uma de cada, não tem diferença, é uma peça de cada. Mas a gente foi bem legal de fazer, porque a gente abriu bastante coisa que a gente usou com a cola UV, quando tinha laminação, a barra 6, então foi bem legal de fazer até, a gente abriu coisas, falou, ó, tem coisa que eu vou usar uma cola nova, posso fazer se der qualquer problema eu te repor. Tá, quantos anos que tá lá já? Uns 3, 4 anos que tá lá e não deu problema nenhum. Então foi legal também de fazer, mas tudo que a gente teve que fazer teste de projeto também, né? Então isso é... A Paula fecha e eu fico louco, né? Mas a gente tá junto em tudo também, né? Eu com a Paula a gente tá junto em tudo, nisso daí. Ela também. Eu falei assim, eu vou passar caro, porque aí a pessoa não fecha comigo, porque nós estava perto da feira do ano passado, acho, sei lá, 2 anos, era perto de uma feira. Aí eu falei, eu vou passar caro para não fechar. Aí eu cobrei o dobro do meu orçamento. Aí a pessoa falou, olha, só que eu vou precisar de uma justificativa desse valor, porque ninguém me passa orçamento, a gente vai fechar com você. Eu falei, ele vai me matar.
Mas a gente pegou, foi bem legal. A gente pegou uma sobrinha minha para ajudar a ver projeto, o Paulo que trabalha com a gente. Cara, o pessoal deixou nós loucos. Tinha o desenho do projeto, olha que legal. O desenho do projeto. Na cota tava assim, letra A, letra B, letra C. Onde estava a cota? Nome do arquivo. Suporte não sei o que. A, medida tal, B, no nome do arquivo. No nome do arquivo estavam as cotas. Mas por que o pessoal não pôs as cotas dentro do arquivo para nós abrir e imprimir a folha? Não, nós tínhamos que imprimir e vir escrevendo de cada um. 1.200 e poucos projetos, tudo desse jeito. Então cada um, você vê que às vezes o pessoal trabalha de um jeito, vou pôr a cota no nome. Meu, nós ficamos loucos, velho. Aí imprimimos, falamos, não, imprime tudo, vamos escrever à mão o que é cada um, para a gente entender o projeto primeiro. E era legal porque tinha peça de 10 milímetros. Eu acho que eu só não morri porque eu cobrei caro. Porque, verdade, isso daí foi muito trabalhoso, mas esse desafio foi logo quando o Eduardo criou a cola UV 900, a primeira cola. Tem muito projeto que se não fosse a laminação da 900 da UV, não dava pra gente fazer. Então, assim, esses desafios é que preparam a gente para poder estar aqui hoje e distribuir esse conhecimento com vocês. E só lembrando que esse QR Code que está aí, e está aqui no material, é para vocês terem a aula da cola, da dobra, de como que faz. E só para eu poder ajudar a minha equipe, eu vou falar para você rapidinho, já que eu te tesourei, já. Não, mas já estamos quase no fim. Estamos juntos. Vocês Quando ela dá aqui, palestra, eu entro junto, a gente faz isso. É irmão, né? Acaba, ainda bem que acaba em pizza, né? Que desenho italiano acaba em pizza. Isso mesmo. Aqui vocês estão vendo 4 tipos de cristal que está aí na amostrinha de vocês: acrílico, PETG, policarbonato e PS cristal. Quando vocês forem comprar, vocês olham a lateral. O único que é realmente transparente é o acrílico. O PS cristal é levemente azul e o PETG ele é levemente cinza. O policarbonato é totalmente cinza. Então vocês aprendam isso pela lateral e nunca mais ninguém vai enganar vocês. E quando você bate, né? Quando a gente pega um PS cristal, você bate nele, é um tom mais ressecado, um tec-tec mais ressecado. No acrílico não faz igual. E você falou que na hora de dobrar tem que fazer com o fio mais abaixado, porque ele não é muito moldável? O PS cristal também é mais chato com isso. Dá uma distância para fazer uma curva maior. Ainda mais quando corta na laser, né? É isso que é o mais chatinho dele também. Eu vou também. ajudar a minha equipe, quem não recebeu ainda a amostra está aqui, e se acabar depois, fala que assistiu a palestra para pegar o brindezinho de vocês, que nunca mais ninguém vai enganar vocês. É legal ter um material de cada, né? Você vê que tem um acrílico espelhado, tudo. Então é legal pra gente saber e ter um comparativo também, né? Toda essa parte que a gente está falando de cola, dentro do nosso playlist tem os arquivos que o Eduardo da Cinteglass fez também. Se acabar, é só ir lá também e pegar lá com a gente que a Paula tem mais, tá? Eles estavam imprimindo hoje, tá? A gente fez também pro evento aqui da feira, a gente fez pro pessoal ter um nome mais bonito, mas como se fosse um troféu, onde foi colocado um acrílico branco com impressão UV, foi laminado com acrílico de 15 milímetros em cima com a cola UV. Então tem impressão, vem com a cola do de 15 e depois vem outra impressão em cima. Então fica com, te dá uma coisa tridimensional, né? A tinta mais para dentro, outra mais para fora. Então a gente ficou fazendo isso no final de semana e teve uns arquivos que eles não converteram para curva, mudou fonte, tivemos que esperar e fazer hoje. Deu um monte de pepino, atrasou um pouco, então eles estavam imprimindo hoje. Esse daqui também. Todos esses arquivos têm esses playlists também sobre isso, tá? 320/6 que eu ia falar para vocês, o que é legal, se você pegar a gente precisa fazer algumas peças do museu, que tinha que ter, imagina que você tem uma peça de acrílico de 10 milímetros, uma barrinha de 15 centímetros, 10 por 10 e ficou 15 centímetros para cima, só para encaixar uma pecinha lá em cima. Para colar isso, o que a gente fazia? Você pode fazer técnica de imersão com a barra 6. Você joga um pouco de cola em cima do MDF ou em cima do pratinho de vidro, umedece ele mais ou menos por 10 a 15 segundos, sem apertar muito, porque quando a gente coloca para umedecer o acrílico, ele está puxando para a capilaridade e está amolecendo. Se eu aperto, o que amoleceu vai para o lado e falta no meio. O que acontece? Então você vai colocar ele
lentamente, né, com pouca pressão, umedecer ele, você tira, põe em cima do outro acrílico, segura por 15 segundos, depois de 15 segundos ele já começa a retrair. Você deixa ele solto lá, depois de 30 a 40 minutos está totalmente cristalino. E coisa de você dar uma pancada, normalmente quebra o acrílico e lá não quebra. Por quê? Você deu tempo de fundição. Se você chega a dar 30 segundos disso, fica melhor ainda essa fundição. Se bater uma lixinha também e tirar aquela camada. Então, tem muita técnica que dá para utilizar a cola desse jeito. É bem legal mesmo. A 900, ele não está divulgando tanto, é uma cola que foi muito boa para policarbonato. Foi a primeira. A 900, o catalisador dele ou puxa para o verde ou puxa para o amarelo. Tem lá também para usar. Todas as colas da Sinteglass a gente trouxe para cá. Teve um problema que a Sinteglass sempre colocava o nome do vendedor na cola dele para o pessoal que está vendendo. O que aconteceu? Começaram a fabricar cola em paralelo e eu colocava o nome, o cara punha o nome dele de novo, só que não era cola Sinteglass. Aí o pessoal, quem comprava daquele local, sabendo que era Sinteglass, vinha ligar para mim também. Olha, eu comprei a cola Sinteglass, só tem problema, não está colando direito, está ficando branco. Não é possível, o que aconteceu? Conversava, eu tenho um lote, tá bom, me manda uma foto. Aí quando nós fomos ver, não era a cola, mas a cola da Sinteglass. Então a gente trouxe todas as colas que a Sinteglass fabrica. E a gente fez o quê? Uma parceria com a Suprial, um vendedor autorizado. Então tem que tomar cuidado. Se não tiver escrito hoje Sinteglass, não é mais a Sinteglass. Tudo vai escrito Sinteglass. O pessoal estava pondo às vezes o código parecido e não era a mesma cola. Então não estava tendo problema de colagem. A cliente nossa até antigo já. Tá? Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado. A 900, o catalisador dele ou é amarelo ou é verde. E o legal dessa 900 é que para colar policarbonato é a mais forte de atração que teve da UV. Então ele ainda fabrica 900, mesmo sendo um catalisador mais amarelado. Se você põe excesso, a cola fica um pouco amarelada, tal, mas ele ainda fabrica por quê? Para policarbonato ela vai ficar bem forte a aderência. Tá? Aí tem a 908, que tem ali também, que é a que a gente usa para laminar, quando eu preciso fazer uma impressão V ou pôr dois acrílicos, um em cima do outro. E a Nano, a Cricol Nano, que é a nova. A Nano, se você colocar dois acrílicos com ela e dar a cura na hora, ela vai dar uma cura parecida com a 908. Agora, se eu jogar a cola, colocar ela e deixar 3 minutos, a tecnologia dela, ela começa a penetrar nos microporos do acrílico em 3 minutos. Então, quando eu dou a primeira cura, eu joguei e deu a cura, ela está aqui. Se eu joguei e deixei 3 minutos, ela penetrou no material. Então você tem uma cura mais forte também. Ah, eu preciso colar rápido e tal. A Nano, ela vai ter uma cura totalmente cristalina, tá? E deixou esses 3 minutos, ela vai ter uma ancoragem maior. Então isso também é bem legal da Nano. Já está terminando também. Hoje tinha um cliente que estava lá que falou que faz letra caixa. Ele estava colando com a 320. Não fica bem colado. Ele falou, olha, às vezes está soltando. Ele falou, ó, se você quer colar com a 320, pode colar com ela. Só que você vai pegar a 310, lá tem a 310. Até colei um pedaço para ele com a barra 6 e passei a 310. Eu falei, cara, é muito mais forte mesmo que a 320. Mas vamos supor que você colou com a 320 uma letra caixa. Você pega a 310 e passa um cordão. Vamos supor que eu quero fazer uma caixinha que eu vou pôr água. Tá? Eu estou colando normalmente com a 320. Eu posso passar a 310 e eu vou selar ela e dar um reforço também. As 310 é uma semi-viscosa. Como começou a 310, tá? Se você pegar pedaço de acrílico seu, jogar dentro de um potinho e jogar 320/6 ou a 320 ou a /G, subir ela de cola nos seus pedaços, deixar fechado de um dia para o outro, ela vai amolecer o acrílico, você faz um cordão de acrílico com esse material. Até é engraçado, o pessoal fala, nossa, Ali, tupi uma parte lá de uma caixinha preta e deu uma quebradinha, ficou um vão passando luz. Você pega acrílico preto, joga dentro do pote, põe a cola, deixa amolecer, vai ficar uma viscosa, você penetra para dar uma fechadinha nisso. A diferença é que tudo que você faz dessa forma, a retração dela é 70%. Então se é um buraco grande, você não consegue preencher de uma vez só. Você passa, deixa secar, passa a segunda, entendeu? Essa é a diferença, mas dá para fazer isso. Por ter esse pessoal usando isso de reforço, eles fabricaram a 310. Que aí já direto do monômero mesmo a cola já está pronta, mas numa emergência vocês conseguem fazer isso também, tá? Isso é bem legal. A 330 é a cola mais antiga que tem bicomponente. Não sei quem conhece aqui o Aquário de São Paulo, no Ipiranga, se alguém já foi, quando entra no aquário, naquela parte do aquário tem uns tubarões assim.
Quando inaugurou, tava eu, meu pai, minha mãe e minha esposa. E a gente estava com 6 crianças, minhas filhas, meu sobrinha. Quando minha mãe e minha esposa subiu, tava eu e meu pai com 6 crianças. Eu não sabia que aquilo era acrílico. Quando eu entrei, achei que era vidro, né? Falei, caramba, pai, um vidro tão grande assim. E o projeto era para ser um acrílico de 16 centímetros. Foi feito um acrílico de 8 centímetros. Então o que acontece? Ele embarrigou. Quando eu vi aquele embarrigado, eu falei, pai, eu não vou ficar aqui embaixo. Se esse vidro estoura, nós dois com 6 crianças, assim de tubarão, como nós vamos pegar essas criançadas e sair correndo aqui? Tinha inaugurado fazia pouco tempo. Eu falei, não, eu já vi tanto vídeo estourando em obra. Eu falei, não, esse vídeo vai estourar. Aí nós subimos e fomos lá para cima. Depois que eu fui saber, hoje quando você vai lá, você vê que tem um pouco de marca de lodo na cola, e foi colado com a 330. Para você ter ideia, eu costumo até brincar. O que é legal? A gente dá curso de workshop, né? Tudo de treinamento e tal. Eu falo, pessoal, quem tem que saber? O vendedor tem que saber, o desenhista tem que saber, depois a produção tem que saber. Por quê? Eu brinco. O vendedor vende doce goiabada. Passa para o desenhista entende marmelada. É parecido, mas não é a mesma coisa, mas é parecido. Chega na produção, o pessoal da produção fala, cara, o que esses caras venderam? A gente não faz doce de melancia. Eles venderam doce de melancia. Então é legal, por isso que todo mundo tem que saber a coisa, né? Então eu brinco. O cara vai vender um troféu para uma escola. Aí chega lá para a pessoa da escola, qual é a faixa etária das crianças? Não, por que você quer saber? Não, porque é o seguinte, eu uso acrílico cast virgem. E a gente, se é uma faixa etária menor, a gente tem que usar um acrílico um pouco mais grosso e usar uma cola 330 bicomponente. Por quê? Quando ela endurece, ela tem 20% de flexibilidade, aguenta a pancada das crianças, vai durar mais, ninguém vai quebrar a coisa. Ora, se não tiver prazo, a gente faz um projeto em V e põe uma cola UV que vai aguentar na mão das crianças. Ah, tá bom. A pessoa não entendeu patavica de nada que falou. Só que chegar o outro vendedor, que é aquele que vocês usam? Acrílico, é tudo igual, é acrílico. Que cola? É cola de acrílico. Entendeu? Aí imagina isso quando chega para o desenhista. Se o cara falou, ó, eu não tenho prazo. Aí ele já fala, ó, não tem prazo. Faz um projeto em V para a mulher aprovar, para a gente colar com a UV, porque não tem prazo. Quando chega na produção, já sabe como vai produzir. Então todo mundo está falando a mesma língua, né? Tem uma vez que eu fui dar treinamento no workshop, eu não lembro direito a cidade, e estava numa empresa mesmo, hoje a gente não consegue mais fazer isso, tá? A gente estava lá, falou, quem vai fazer? O pessoal da produção. Eu falei, não, quem atende todo mundo quando chega? Acho que eu não lembro o nome da moça. Eu falei, ela que atende todo mundo quando chega pelo telefone. Eu falei, ela tem que fazer. Aí foi muito legal, que depois de um mês ele me ligou e falou, olha, você não tem noção do que ela filtra. E acabou o nosso problema, porque vinha, os clientes reclamavam, pô, mas eu quero uma coisa, outro não sabe. Então, a pessoa que atende tem que saber, tá? Aí, basicamente é isso, tá, pessoal? 320/4, para PVC /2 e a 3000. É isso daí. Depois vocês podem pegar, ir lá no stand e fazer as coisas lá, que tem bastante coisa para brincar. E quem não pegou as amostras pode passar lá e pegar também, tá? Basicamente acabou. É só isso aqui mesmo que a gente tem para falar. Ah, tem a parte do polimento que eu falo, é bem rápido. O segredo do bom polimento é um bom lixamento. Sempre lixar com água e sabão. O grânulo que se solta, se não tiver sabão, ele não expele e marca, tá? Então, isso é o mais importante. E tem uma politriz e uma peça para ser polida, lá dá para ver isso ao vivo também. Pode ser a melhor lixa que você comprou. O grânulo que se soltar, ele vai ficar fora, vai marcar e vai ficar difícil de polir. Você poliu, você lixou com água e sabão, acabou o seu problema, tá? O segredo de um bom polimento é um bom lixamento. Isso está lá ao vivo, até para todo mundo fazer. Quem quiser fazer uma peça inteira, vai lixar, vai polir, dá para ver tudo isso também, tá? Aí terminou. Tirei a luz de novo. Aí tem nosso. Tirou. Isso. Aí quem quiser tem lá também. Tá, pessoal? Eu falo demais, o pessoal sabe. A gente brinca, tudo. Mas quem quiser ver ao vivo lá, a gente tá lá também, tá? Obrigado, pessoal. Tá com isso. Até mais, até mais.